Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que nos assiste, eu sou Rubenson Mundel e hoje estou aqui para ministrar a segunda lição da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Essa é a nossa segunda videoaula desse trimestre. Lembrando que estamos estudando nesse trimestre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Essa aqui é a nossa revista desse trimestre e hoje então chegamos à nossa segunda lição. Eu já te peço para você me acompanhar de posse da sua revista, da sua Bíblia, bloco de anotações para anotar todos os textos e subsídios bíblicos que a gente ministra durante a lição. A lição de número 2 data do dia 9 de abril de 2023 e traz por título a predileção dos pais por um dos filhos, a predileção dos pais por um dos filhos. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 25, verso 28, que diz: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A nossa verdade prática: a preferência de um filho dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Essa então é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 25, do verso 19 ao verso 28. Vamos agora à nossa introdução para concluirmos essa parte introdutória. Eu já quero te pedir, você que gosta do nosso canal, você que aprende sempre nas nossas videoaulas, deixa teu like, te inscreve no canal para me ajudar e para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e então distribuir o conteúdo para mais pessoas que precisam desse conteúdo, desse ensino bíblico e da palavra de Deus. Então deixa seu like para nos ajudar aqui nesse canal. E você que está chegando agora ao meu canal, que não me conhece ainda, segura sua mãozinha e considere deixar o like se no final essa videoaula agregar alguma coisa na sua vida. A nossa introdução: a história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço, né? Então a gente nota que Isaque e Rebeca aqui estão indo pelo mesmo caminho de seu pai Abraão e sua mãe Sara, né? E por que a maioria dos problemas, da onde surge a maioria dos problemas dentro do lar, dentro da família, dentro do casamento? Pela falta de comunicação. Quando os cônjuges já se comunicam muito pouco, tanto entre eles quanto com os filhos, então começa a criar alguns tipos de atritos, e esses atritos não são resolvidos na conversa, no diálogo. Então, uma vez que o diálogo não é uma coisa diária e permanente na vida de uma família, começa a se gerar atritos entre o casal e para com os filhos. A parte final da nossa introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. E por certo não é. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E a gente não deve ter predileção, não deve ter filho preferido. Eu até concordo e entendo que existem situações aonde a gente tem filhos mais íntimos com o pai ou mais íntimos com a mãe, mas não pode haver dentro do seio familiar uma predileção por um filho e um menosprezo por outro. Por quê? Porque os filhos, num conceito meio chulo, os filhos são iguais aos dedos de uma mão. E um dedo é diferente do outro. Mas eu te pergunto, mas qual é o dedo principal? Todos os dedos, por mais diferente que um seja do outro,
todos são dedos essenciais, e assim são os filhos. Se eles têm caráter diferente, eles têm às vezes uma personalidade diferente, mas todos devem ser amados, respeitados pela família de igual modo. Glória a Deus. Não existe um mais importante do que o outro. Então está aí o resumo claro, prático e objetivo dessa nossa introdução. Vamos agora adentrar os nossos tópicos e subtópicos, e eu vou resumi-los para vocês de uma forma clara, prática e objetiva. Tópico 1: o plano de Deus para a família e sua presciência. O plano de Deus para a família e a sua presciência. O tópico 1 tem 2 subtópicos. O primeiro dele, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e torná-la ou tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. E olha que poderoso conselho que a Bíblia nos dá a partir da vida do patriarca Isaac. A Bíblia diz que agora Isaac descobre que sua mulher, a sua amada Rebeca, ela era estéril, e a Bíblia vai dizer que ele vai buscar ao Senhor para interceder por sua esposa. Quando Isaac descobre que a sua mulher era estéril, ele foi fazer exatamente o que um homem de Deus deve fazer: orar. No momento da dificuldade, no momento que somos pegos de surpresa por uma situação que foge do nosso controle, a oração deve ser o nosso primeiro recurso. E Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição sejam em tudo conhecidas diante de Deus por meio da oração e das súplicas. Então aqui está o primeiro ensinamento dessa lição, que tudo que a gente precisar, que a gente busque ao Senhor em oração e em súplicas, fazendo-se conhecida a nossa dificuldade diante de Deus. Continuando ainda, somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir os planos de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, o tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Então, o segundo ensinamento que a lição nos traz nesse dia é: nem tudo será feito a nosso favor imediatamente. Tem coisas que levam tempo, e no caso de Isaac e Rebeca, a Bíblia diz que levou 20 anos para Deus atender a oração de Isaac. Nem por isso Isaac desistiu de orar, e nem por isso Isaac desistiu da promessa, e nem por isso Isaac fez com que na situação que ele se encontrasse, culpasse a Deus pelo milagre que não veio. Olha que interessante, porque a gente tem o costume de culpar a Deus quando algo foge do nosso controle, ou quando oramos, jejuamos, buscamos ao Senhor e aquilo que desejava o nosso coração não se cumpre. A gente culpa a Deus, e muitas vezes a gente olha e perde a esperança. Mas Isaac, como grande patriarca que era, homem de Deus, ele não desistiu, ele não esmoreceu, mas ele persistiu. Por quê? Porque a Bíblia diz em Jó capítulo 42 e verso 2: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos.
impedidos. Quem sabe alguém está passando por uma situação aonde está desconfortado, aonde você se encontra incomodado, aonde quem sabe você se encontra desiludido, mas eu quero te deixar uma palavra, e a palavra é: persista na oração, persista na oração, persista na oração, porque a oração abre porta aonde não há porta. Oh glória, Deus tem o poder de realizar, mas a gente precisa orar. Glória a Deus. Avançamos ao subtópico 2 do tópico 1, o propósito presciente de Deus. O propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que havia de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu à oração de Isaac e Rebeca, concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó. Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. E eu e você podemos glorificar ao nosso Deus por isso, porque o nosso Deus conhece o final das coisas antes do início delas. Deixa eu fazer um parênteses para dizer, não é porque Deus conhece que Deus predestinou. Não, Deus conhece de antemão porque Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente e onipresente. A Bíblia diz em Isaías 46, versículo 10, que eu anuncio o fim desde o princípio. Oh, glória a Deus! O nosso Deus já está lá no nosso final. E Ele já sabe tudo que vai acontecer na minha e na tua história. E pode ter certeza que Deus preparou o melhor para mim e para a tua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, é agradável e é perfeita. Glória a Deus! Você pode glorificar a Deus? Está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 1. Vamos avançando ao tópico 2 agora. Tópico 2. O conflito familiar. O conflito familiar. O tópico 2 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhes filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Aleluia! Uma coisa que aparentemente era impossível aos olhos humanos, uma vez depositada em oração aos pés do Senhor, tudo é possível. Diz a Bíblia, tudo é possível ao que crê. Oh, glória a Deus! Isaías capítulo 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravados os seus ouvidos para que não possas ouvir. Ei, irmão, ei, irmã,
Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, e a palavra de Deus é simples. Qual é a palavra, irmão? A palavra é: clame ao teu Deus, suplique ao teu Deus, ore ao teu Deus. Por quê? Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, tampouco seus ouvidos agravados para que não possa ouvir o teu clamor. Oh glória! Clame ao Senhor, aleluia! Vamos em frente, subtópico 2, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado, e pagaram um alto preço. Falamos sobre isso na lição passada. Se você ainda não assistiu a lição de número 1, ela está aqui no nosso canal do YouTube, organizada numa playlist, onde você pode acessar e assistir também a videoaula da lição de número 1. Para gerar o filho desejado, e pagar um alto preço. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. E eu sempre digo que a nossa geração, e eu não quero ser taxativo nisso, mas a nossa geração adora uma autoajuda, mas muitas vezes se esquece da ajuda do alto. Isso, a ajuda do alto, a ajuda que vem do Senhor. E o salmista declarou, salmodiando, no Salmo 63:7, dizendo: porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. Ei, querido irmão, querida irmã, o Senhor é o teu auxílio, o Senhor é o teu auxílio. Clame a Ele, ore a Ele e invoque o nome dEle, porque o Senhor é o nosso auxílio no tempo que a gente precisa. Glória a Deus. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. E o que eu aprendo aqui? Qual é a lição prática para minha, para a tua vida, que a gente extrai dessa lição? A lição prática é que Rebeca, quando se viu aflita pelo problema do seu ventre, que a lição está dizendo, olhe bem, por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre, ou seja, ela se sentiu desconfortada, ela estando, o que ela fez? Ela orou ao Senhor. E uma vez ela orando o Senhor respondeu para ela. E além de responder, o Senhor anunciou a ela que dentro do seu ventre havia 2 povos. E o menor, ele subjugaria o maior serviria o menor dominaria sobre o maior. E o que é isso, irmão? Isso é Jeremias 33:3 se cumprindo. O que diz lá? Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O ensinamento prático para a nossa vida é: ao primeiro sinal de desconforto, seja em qual área for da tua vida, clame o Senhor, porque o Senhor, Ele te ouve e te anunciará coisas grandes e firmes. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Subtópico 3 do tópico 2. O favoritismo do casal pelos filhos. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade,
de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso o primogênito Esaú, serviria ao menor. Então Deus anuncia a nossa patriarca Rebeca que o menor dominaria sobre o maior e que o maior serviria ao menor. Olha que interessante, no capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Porém, por isso preocupava-se em abençoar Esaú com uma bênção patriarcal do direito da primogenitura. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Deixa eu fazer um parênteses nesse momento para mim elucidar algo com você. A Bíblia diz, e a Bíblia relata, que Deus anuncia a Rebeca que dois povos, duas nações estavam no seu ventre. E qual é a revelação? A revelação é que o menor dominaria sobre o maior. E a gente vê pessoas pregando, pessoas ensinando, pessoas dando aula, palestras, dizendo que Jacó, ele é um enganador, ele é um suplantador. E eu já vi pessoas, e você eu creio que também já viu, escreve aqui embaixo nos comentários depois para mim se você já viu, pessoas pregando que o nome Jacó significa enganador, suplantador. Eu só não sei da onde essas pessoas tiraram isso. O nome Jacó significa aquele que agarra. Por quê? Porque a Bíblia relata que quando nascem os gêmeos, Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. Então quando eles viram isso, eles botaram o nome do menino. Ele estava agarrando o calcanhar, Jacó. Jacó significa aquele que agarra. E o interessante é que a Bíblia diz que Isaac, já avançado em idade e pensando que ia morrer, queria abençoar a Esaú, mas Isaac só estava para morrer porque queria abençoar o filho errado. Oh glória, Deus só estava tratando com Isaac porque Isaac estava querendo abençoar o menino errado. Quando muitos dizem que Jacó era mentiroso, que Jacó era enganador, na verdade o grande enganador aqui era Esaú. Porque quando seu pai Isaac lhe chama e diz: meu filho, vai ao campo, caça uma caça e faz uma comida para mim, para que eu coma, a minha alma se alegre e eu te abençoe, ele devia ter dito: não, meu pai, a bênção da primogenitura é de Jacó, eu vendi para ele, então chama Jacó e abençoa a Jacó. Mas não, Esaú fica caladinho, Esaú fica quietinho, Esaú quer enganar, Esaú quer ludibriar. Por quê? Porque ele vendeu a bênção ao seu irmão. Então ele, como um homem que deveria ser, que precisava ter naquele momento caráter, ele teria que ter olhado para o seu pai e ter dito: não, meu pai, o Senhor abençoa Jacó, porque eu vendi a minha primogenitura a ele. Mas não, Esaú se cala, Esaú se faz de desentendido, Esaú faz como se não fosse com ele e vai atrás da caça. Mas olha o texto, Gênesis capítulo 25, verso 33 diz: então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Verso 34. E Jacó deu pão a Esaú e um guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aleluia! Qual é o ensinamento? O ensinamento é que o mentiroso na história é Esaú. Esaú precisava ter dito: pai, abençoe a Jacó, lance sobre ele a bênção da primogenitura, porque eu vendi, eu negociei. Alguém vai argumentar: mas Jacó pagou barato. Esse é outro problema. Se Esaú não botou valor no que era dele, o problema é de Esaú. O preço pode ter sido barato, mas foi vendido. Foi vendido.
Então, gente, pelo amor de Deus, quem mentiu na história, quem ludibriou na história foi Esaú. E Deus queria matar Isaac porque Isaac queria abençoar Esaú. E tanto isso é verdade que depois que Isaac abençoou o menino certo, depois que Isaac abençoa Jacó, ele vive 22 anos. Depois que Isaac lança sobre Jacó a bênção da primogenitura, Deus ainda dá 22 anos para Jacó, para Isaac, melhor dizendo. Então, quando Isaac abençoa Jacó, e Jacó agora recebe a bênção da primogenitura, Isaac, abençoando Jacó, recebe 22 anos ainda de vida. O cara que estava morrendo, que estava com pressa de abençoar os filhos porque estava morrendo, depois de abençoar o menino certo, vive mais 22 anos. Glória a Deus. Então, aqui está o resumo prático, claro e objetivo do tópico 2. Quero avançar com você agora ao tópico 3. Vamos à frente. Último tópico dessa lição. Tópico 3. O problema da predileção por filhos na família. O tópico 3 tem 3 subtópicos. O primeiro deles, Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne da caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25 e 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos 2 filhos se sentisse prejudicado. Por que isso? Porque antes dos meninos nascer, Deus já havia anunciado a Rebeca que o menor, ele dominaria sobre o maior. Havia uma profecia nessa relação. Só que Isaac, por preferir Esaú, ele vai agora desprezar a profecia. Mas certo é que Deus tinha um plano para que, ainda que Isaac não quisesse abençoar o filho menor, Deus tinha um plano, Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma maneira de fazer Jacó chegar aonde ele queria que chegasse. Deus sempre tem os seus meios, irmãos. Deus sempre tem os seus caminhos. Deus sempre tem os seus meios de trabalhar. A Bíblia diz, assim como o céu está mais alto do que a terra, assim é os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos. Deus queria levantar José a governador do Egito. Governador nem existia essa função no Egito. Mas Deus, para levar Jacó ao Egito, melhor dizendo, levar José ao Egito e botar ele sobre a cadeira de governador, Deus primeiro faz ele passar pela cisterna, Deus faz ele passar pela casa de Potifar, Deus faz ele passar pela cadeia, pela prisão, para depois ser levado. Há um processo para que isso aconteça. Há um processo para que isso seja realizado na nossa vida. E a gente precisa saber passar pelos processos da vida. Muita gente então vai dizer que pode parecer difícil, pode parecer, eles vão dizer, não vai acontecer, é difícil, a promessa não é para mim, eu não tenho. Irmão, descansa. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Descansa teu coração. Não anda inquieto, não anda preocupado. Aquilo que Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Ainda que aos olhos humanos pareça impossível, ainda que aos olhos humanos a gente não veja maneiras do que aquilo que Deus falou se cumpra, Deus tem os seus meios de trabalhar. E no momento certo, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, na tua história, na tua família. Você pode glorificar a Deus? Você pode bendizer o nome do Senhor? Vamos ao subtópico 2.
Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Percebeu a problemática aqui da história? Quem mente é Rebeca. Quem engana é Rebeca. Por quê? Porque ela não confiou. Por quê? Porque ela não esperou. Por quê? Porque ela não teve paciência de esperar o tempo de Deus. Aconteceria com a ajuda dela ou sem a ajuda dela. Mas certo é que quando a gente quer fazer as coisas acontecerem pela força do nosso braço, provavelmente vai dar errado. Provavelmente não vai ser bênção. Por quê? Porque Deus tem o seu tempo, a sua maneira e o seu jeito de trabalhar na nossa história. E Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor. Esse então é o resumo do subtópico 2. Avançamos agora ao subtópico 3. Subtópico 3, o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos, pela atitude que ela tomou. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. E qual é o ensino desse tópico para a nossa vida? Qual é o ensino prático? O ensino prático é que os pais têm a responsabilidade na formação dos seus filhos. Nós, pais, não precisamos dar mais presentes aos nossos filhos. Nós precisamos dar mais presença aos nossos filhos, porque no nosso tempo, nessa geração, nós pais, pela correria do dia a dia, pelos afazeres da vida, a gente acaba suplantando a falta, a ausência que nós temos com nossos filhos com presentes, com brinquedos, com celulares, com internet, mas não, os nossos filhos não precisam de presentes, eles precisam de um pai presente, isso sim, oh glória. E a segunda lição aqui é que nós não devemos terceirizar a educação dos nossos filhos para a escola ou para a igreja. Educação vem de casa, educação é dada por pai, educação é dada por mãe. O filho aprende com o pai e com a mãe. Olha o que Provérbios diz: ensina a criança. Outra tradução vai dizer: educa a criança no caminho. Oh, glória a Deus. Então essa obrigação é minha, essa obrigação é tua. Você que me escuta, pai, você que me escuta, mãe, o teu filho precisa da tua presença, o teu filho precisa que
tu esteja ao lado dele para repreender quando for necessário, mas para apoiá-lo quando também for preciso. Pai, mãe que me escuta, dê mais atenção para o teu filho, dê mais a tua presença para o teu filho, dê mais o tempo de qualidade para a tua família. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do nosso tópico 3. Vamos à nossa conclusão. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Isso está lá em Efésios, nós já vamos ler. Só um minutinho. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes aos pais e os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Então a gente aprendeu nessa lição de hoje que a predileção por um dos filhos traz muitos conflitos para dentro da família. Vamos ao texto que eu falei. Eu quero citar o texto, Efésios capítulo 6, do verso 1 até o verso 4, que diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas cria-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo da nossa lição de número 2. E eu quero frisar aqui, quem sabe você que me escuta, você irmão, você irmã, você homem, mulher, menino, menina, jovem, adolescente que me escuta, Deus não tem filhos favoritos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus pode até ter filhos mais íntimos, mas nunca filhos prediletos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E aonde está essa referência, irmão? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Aonde está isso na Bíblia, irmão? Romanos 2:11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Aonde está isso na Bíblia, irmão? Tiago 2:9 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então entenda, Deus não tem filhos mais queridos. Deus pode até ter filhos mais íntimos, mas não mais queridos. E por que mais íntimos? Porque tem filhos que cativam mais o Pai. E eu estou falando do Pai Celestial, com oração, com jejum, com consagração, com leitura da palavra. Tem filhos que buscam mais ao Pai. Tem filhos que querem mais intimidade com o Pai. Tem filhos que estão durante o dia numa busca intensa, incessante pelo Pai. E Deus ouve, Deus responde, Deus anuncia. Então, irmão, eu encerro essa videoaula te convidando para um tempo de oração, um tempo de busca pelo Senhor, um tempo de a gente se aprofundar em Deus, um tempo de sermos liderados pelo Espírito Santo, um tempo aonde a gente vem a gozar da presença de Deus. Oh glória, você pode glorificar a Deus? Então, se essa videoaula foi bênção na tua vida, eu te peço, deixe teu like, se inscreva no canal e esteja comigo na próxima videoaula. Durante esse trimestre, estaremos ministrando todas as lições do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Querido irmão, querida irmã, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que aonde você botar a tua mão, que ali haja prosperidade, e que aonde você botar a planta do teu pé, que Deus te dê por herança. Deus te abençoe e até a próxima videoaula. Graça e paz.